Claro que com cada idade varia muito os sintomas e varia muito as causas. Você diria que qual seria a principal causa de dor nas costas que comparece hoje aos consultórios médicos e que acaba levando a algum tratamento específico? A dor mais prevalente que eu vejo mais é a dor mecânica mesmo, muitas vezes por sobrecarga da coluna ou então por má posturas, alguma coisa desse tipo, embora tenham outras, que por isso que é importante, quando você tem uma dor que se prolonga, você procurar ajuda médica, porque são dores mais importantes, onde você tem que descartar outras causas de dores. Hum. E qual é a recomendação que você daria para quem tem dor na coluna, que está persistindo, sei lá, 2, 3, 4 dias e que não tem cedido com analgésicos comuns? Você recomendaria e que atitude você tomaria com um paciente desse? A primeira recomendação é todo mundo toma em casa seus analgésicos e tudo, que uma pessoa ou outra recomenda, mas não passou 2, 3 dias, tem que procurar ajuda, para a partir daí ser investigado e realmente ver o que é que pode se o que está acontecendo com o paciente. Porque dependendo da causa, cada causa tem um tratamento. Dor de coluna não é simplesmente chegar e fazer não, dor de coluna e já tem aquela receita. Não existe isso. É multifatorial e a gente tem que saber escolher, saber diagnosticar e dar o tratamento Mais com adequado, né? foco, um tratamento Uhum. adequado, com foco. Isso. E não sei se acontece com você, comigo acontece bastante. Existe uma crença meio que popular de que a dor da coluna é sempre uma hérnia de disco. Isso é talvez o primeiro mito que eu sempre tento reverter quando um paciente chega para mim, já perguntando: é hérnia? Né? A gente sempre tem aquela história. Já chegou dizendo que tem hérnia. Na sua opinião, assim, de onde vem esse mito de que toda dor na coluna é hérnia? E o que é que a gente pode fazer e como deve fazer com esses É. pacientes? Não, isso é uma construção que vem sendo feita pela população, por pessoas leigas e até no assunto, né? E pessoas leigas também na medicina. E a hérnia é uma dor muito intensa, quando você tem uma dor que limita a movimentação e tudo, e a população acaba ligando a isso, porque é uma questão que dói muito e todo mundo acaba que, com o passar do tempo, eu acho que liga essa dor, qualquer dor de coluna, à hérnia. Quando muitas vezes, às vezes, você não tem nenhuma hérnia para meter, você tem uma protusão, uma coisa ou outra, que às vezes só com tratamento clínico ou então reabilitação, coisa desse tipo, melhora. Uhum. A grande maioria. Outro problema que eu tenho no meu consultório, que é difícil de reverter também, é a necessidade de exames. Os pacientes chegam sempre querendo fazer exames, provar que tem isso ou que tem aquilo, sempre com várias possibilidades. É difícil, às vezes, convencer os nossos pacientes a não realizar determinados exames. Muitas vezes é mais fácil realizá-los, provar que eles não têm nada. Mas, ao mesmo tempo, a maioria dos nossos pacientes, muitas vezes, são mal examinados em outros ambientes hospitalares, em outros ambientes clínicos, e muitas vezes os pacientes têm um diagnóstico errôneo, baseado apenas na imagem. Já aconteceu com você de chegar um paciente com dor na coluna, por exemplo, atípica, e ter lá uma ressonância que já fez em outro consultório, em outro hospital, e tinha uma hérnia, e ele já chega querendo: doutor, eu tenho uma hérnia, eu vim para me operar, eu queria resolver logo, e aí no seu exame nem sempre bate o exame físico com o exame de imagem. Como é que você É, conduz um caso desse com pacientes? é engraçado que isso aconteceu até recentemente. Um paciente ele chegou realmente para dizendo que tinha uma hérnia e ele tinha uma hérnia, só que a hérnia dele comprimia o nervo L5S1 à esquerda e a dor do paciente era à direita. Então, com a imagem você não tem nenhuma correlação direta com aquilo dali. Tratar aquela hérnia seria como fosse trocar um pneu de carro do carro que tá bom. Você não ia, só ia aumentar, gerar risco para o paciente, sem você conseguir resolver realmente o problema dele. O problema dele era do lado esquerdo e não do direito. Uhum. E ele tinha sofrimento por causa da dor, encontrou aquilo ali e jogou todo o problema que ele tinha naquela dor. Possivelmente porque ele foi atendido por uma pessoa que não fosse da área, imagino eu.